segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa de segunda-feira vai começando. A presença aqui do nosso titular do programa às segundas, Ronaldo Velho Bueno. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Bom iniciar a semana aqui O com mês, vocês. Iniciar o o mês, mês, segundo mês do ano já. sincronicidade, dia 2/2. Já não, né? Porque janeiro durou mais ou menos uns 77 dias, né? Não, Sim, não sim. via, não via a hora de virar a folhinha do Que, calendário, né? aliás, é outro fenômeno interessante, né? Eu me lembro, Ronaldo, foi o primeiro ano em 2025 que a gente normalizou, para mim, né? Talvez na minha bolha foi mais normal, talvez fosse uma coisa anterior, de achar vários meses infindáveis. Tinha a ide- Agosto, Tinha a né? ideia de que agosto era infindável, mas teve gente que disse que abril foi infindável, depois julho foi infindável, depois agosto foi infindável, agora a gente já começa o ano janeiro, enfim, é uma ideia de que, veja a questão da celeridade, né? A gente fica com a ideia de que tudo tem que ser rápido, né? Daí Colado com a quando ideia de 30 Daí, segundos. quando demora um pouquinho mais, a gente já Nossa, acha que demorou muito, né? Mas é, janeiro, o salário acaba em uma semana e o mês demora umas 8, né? talvez tenha essa percepção, Tem, concordo tem esse contigo. detalhe, né? Porque vem os Tem, impostos, tem. vem. Quem tem O mês, criança tem o material escolar, tem tudo isso, você né? recebe e não tem mês o suficiente para aquilo tudo, né? Isso, Ok, entendi. sobrou mês no fim de salário. Gostei. Talvez seja uma explicação. Não é essa a pauta do programa. A pauta do programa hoje é um pouquinho diferente, inusitada, porque a gente vai falar sobre um fenômeno atual, que é o fenômeno da redução dos nomes, né? A gente tinha, até um período histórico brasileiro em especial, nomes compostos. Era muito comum, né? João Pedro, Paulo Ricardo, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Ana Carolina, Maria Vitória, enfim, os nomes compostos eram uma coisa muito mais, não que hoje não tenha, mas hoje é menos comum e parece que vem colado, Ronaldo, com uma ideia de pressa também, né? Eu tenho que falar rápido, tem que ser fácil, tem que ser palatável, né? E aí nascem os Noah, Enzo, né? Tem até brincadeira que é a geração dos Enzo, Noah, que mais que eu lembro assim de nomes bem curtinhos que são femininos também. Eu já vou lembrando de alguns aqui também. E também um certo jeito de falar que a gente normalizou, que é colocar tudo que a gente se refere de uma maneira assim um pouco mais infantilizada, né? É Ana, Aninha, João, Joãozinho, coisa, coisinha, tudo, café, cafezinho. cafezinho, tudo ficou muito assim no diminutivo, mas no sentido não de diminuir, no sentido de suavizar, quase que infantilizar algumas coisas, né? Também tem a ver um pouco na questão dos nomes, Ronaldo, me parece, com um desejo que cola muito com o nosso tempo de não envelhecer. Porque tu não imagina uma Aninha de 80 anos, né? A Aninha sempre é aquela guriazinha, guria, né? O Joãozinho não envelhece, né? O Joãozinho não tem 80 Quem anos. envelhece é o seu João, né? É isso O, aí. Seu João, o isso aí. Joãozinho não Seu envelhece. Joãozinho não envelhece. Agora tem um fenômeno interessante também nessa seara dos nomes, que é o retorno de nomes mais tradicionais, que a gente não via há algumas décadas e que estão voltando a ser utilizados em larga escala, né? Por exemplo, Aurora, Teresa, falávamos isso antes do programa iniciar, que agora é comum, por exemplo, a gente ver a mãe Cláudia levando a filha Teresa na escola, né? Sim. Acho que na Ou a época que eu Claudinha levando estudava, a Tereza. na minha época de criança, Cláudia era o nome da pessoa jovem, né? E a dona Teresa é o nome A da avó, senhora, era é a a avó, avó, era a né? avó. A minha bisavó se chamava Teresa, Sim, né? Então a gente vê que esses nomes antigos, digamos assim, estão voltando muito para homenagear familiares, né? sim. Pessoas, gerações anteriores, o bisavô, a bisavó, o avô, a avó. E a gente tem visto, então, esse Sim, fenômeno, né, do pai Danilo e o filho Francisco. é porque tem, parece que um ponto e um contraponto, né? Um movimento, um fenômeno que aconteceu e um antimovimento, né? Não, não só, eu entendo o que tu queres dizer, no sentido de vou homenagear pessoas com nome, mas a gente viu também que
Houve um tempo em que a gente até queria homenagear pessoas, mas aí usavam sílabas desse, daquele, faziam um nome Uhum. diferente, criavam um novo nome, enfim. Mas, a ideia não só de homenagear pessoas da tua família, mas também de ganhar um certo peso, um certo respeito, veio junto com as Teresa, com as Auroras. Veio junto, né, num pacote, parece que é um combo. Não é só homenagear minha avó Aurora, é como se aquela Aurora que eu estou homenageando, que vai ser minha filhinha, meu bebê, vai vir com um peso, com uma força, com uma energia que só a Aurora, a avó, tinha, né, e que a gente não está vendo isso também nas pessoas, uma certa fragilidade, sabe, Ronaldo? Parece que a gente, junto com a Aninha, veio também a possibilidade de um Aninha, estou usando essa é uma metáfora, tá, gente? Não, as Anas não fiquem ofendidas, estou usando um exemplo Aninha, porque, enfim, veio na cabeça, mas é só aleatoriamente. Parece que é uma coisa um pouco mais frágil, você não vê uma Aninha lutador no inconsciente coletivo, né? No inconsciente coletivo parece que ela pode ser alguém infantilizada, sensível, frágil, é isso que eu estou fazendo a comparação. Tem um exercício muito bacana que é acessar o site Nomes do Brasil. Esse é um site disponibilizado pelo IBGE com dados atualizados, em que a gente consegue ver a evolução dos nomes no decorrer dos anos, das décadas, né? E a gente vê que o nome mais utilizado para registros em 2025 foi Helena. Foi um nome Uhum. feminino, né? Entre todos os nomes foi Helena. Helena tem 6 letras e ele é um nome que surge, assim, começa a ser bastante utilizado no Brasil nos anos 50. Então, olha como que a utilização de nomes é cíclica. Helena foi bastante utilizado nos anos 50, anos 60, depois houve uma diminuição significativa e ele volta nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos a gente tem aí um surgimento de novas Helenas sendo registradas, né? Eu não pesquisei o meu nome, mas Ronaldo é um nome que eu nunca mais vi em criança, Beverly. Nunca mais. Sabe que eu tenho 31 anos e até hoje eu só vi pessoalmente outro Ronaldo. Só mais uma pessoa com o meu nome. Eu sei que eles existem, devem estar por aí, mas não é um nome tão comum hoje para crianças, para adolescentes, né? Não é A gente comum. tem de memória os Ronaldos jogadores que já se aposentaram, né? Já pararam de Já jogar. deu para eles, É, né? já passou a geração dos Ronaldos, né? Agora a gente já tem, não sei se foi ontem na Supercopa do Brasil, mas esses dias eu estava vendo um jogo na TV e já tinha Enzo jogando, né? Os Enzos já chegaram na idade de jogar futebol, de estar no mercado de trabalho, né? Que teve uma febre ali no início dos anos 2010 dos Enzos e das Valentinas. Tinha uma novela, eu acho, não sei se era no SBT, que tinham esses personagens, né? Acho que era Carrossel. Eu não lembro. Eu não, Não lembro. acho que sim, né? Não lembro. Talvez o ouvinte pode nos ajudar, que ajudou a explicar o aumento desses nomes. E tem muito, a utilização de nomes tem muito a ver com ciclos, né, de produtos culturais. A gente fala das Helenas, a gente lembra do Manuel Carlos, que até foi assunto aqui no programa algumas semanas atrás, devido ao falecimento do autor. Mas os personagens, quando são marcantes, eles acabam sendo acompanhados de registros, né? Ravi foi recentemente personagem de novela, né, da Globo, e a gente tem aí um aumento dos registros de Ravi. Foi ano passado. O Uhum. nome masculino mais utilizado, em primeiro lugar, Ravi, em segundo, Miguel, e em terceiro, Heitor. Uhum. E entre as meninas, Helena, em segundo, Maitê. Maitê também é um nome que tem retornado, né? E Uhum. em terceiro lugar, Cecília. Em quarto lugar, eu quis trazer aqui um composto, Maria Cecília, o quarto nome mais registrado entre as meninas em 2025. Esses são os dados atuais. Mas, assim, no global da população, juntando todas as pessoas que estão vivas, segundo o site Nomes do Brasil, a gente tem no Brasil 12 milhões de Marias. 12,2 milhões de Marias. 5 milhões de Josés. O nome masculino, José, é o mais utilizado. Depois vem Ana, em terceiro lugar. Depois João.
E em quinto lugar, Antônio. A gente falava de nomes com poucas letras. Repare que os nomes mais utilizados são nomes curtos. Maria é um nome de 5 letras, José, 4 letras, Ana, 3 letras. Eu acho que 3 letras é o mais curto que se tem de nomes, né? Ivo, Eva, Ana. Acho que sim. Não consigo imaginar um nome com 2 letras. 2 letras? Acho Também que acho que não. não. Com exceção lá do. Foi o Elon Musk, que tem um filho que é uma letra, o Ah, sim, nome. sim, sim, é uma letra Mas daí só. aquela pessoa não tem Não, sanidade mental, né? impronunciável. E Antônio, aí é o nome mais comprido, né? Nome com 7 letras. Eu fui buscar aqui também na internet, né, alguns nomes que em 2025 foram catalogados como possíveis nomes que entrariam numa lista de nomes extintos. E faz sentido, né? Já explicando, né? Obviamente tem a ver com a cultura, com o tempo, com as relações familiares, né? Os nomes das pessoas, né? Então, nomes que estariam na lista de possível extinção. Vocês vão concordar comigo. Adalberto, foi Nunca vi catalogado, um Adalberto. Adalberto. Leocádia, Eustáquio, tá aí. São os 3 nomes que poderiam estar na lista, né? Estão candidatos a estarem em extinção. De fato, né? A gente não vê como eles nomes sendo registrados. Eu não conheço ninguém que nasceu das minhas relações, ou conhecido, ou próximo, que tenha nascido Adalberto, Leocádia ou Eustáquio. Não Difícil, conheço né? nenhum desses três. Faz, Leocádia é um faz nome bonito, né? Eu bonito, acho bonito. muito bonito. É Foi até sonoro, né? personagem de novelas, teve várias Leocádias em novela. Veja que tem a ver realmente com a questão ou cultural, ou familiar, ou às vezes com uma relação de imigração, né? Nomes que eram comuns de uma outra cultura, essas culturas ficam miscigenadas, e aí eles passam a ser também da nossa cultura, né? Certamente. Sabe que em Portugal existe uma lista oficial de nomes do governo do país. Em Portugal só se pode batizar uma criança, só se pode registrar, melhor dizendo, no cartório, nomes que sejam autorizados pelo governo. Por isso a gente tem muito em Portugal o Miguel, o Manuel, o Antônia, José, Maria, são nomes que quando a gente pensa em pessoas portuguesas famosas, nos vem à mente, né? Manuel, Joaquim, são nomes mais tradicionais, que são os que são autorizados, né, de lista de nomes. No Brasil, a gente não tem essa restrição. O que se tem é que um nome não pode, por exemplo, ridicularizar ou causar transtornos para as crianças, né? O que permite também Embora que aqueles. isso também seja uma percepção de quem está registrando, É né? muito É subjetivo, muito né? subjetivo. Agora, existe esse fenômeno que você citou, eu nem recordava disso, que é a da conjunção de nome do pai e da mãe para formar o nome de uma criança, né? A gente tem visto pouco isso, né? Por Uhum. exemplo, um Marisvaldo, Maria com Osvaldo ali juntou e formou um nome. Mas durante um Marivan tempo, ou Maurovan, nomes que a gente é, ouvia por aí, né? que eram Junção, né, claramente de nomes. junção do nome Uhum. da mãe e do pai. Isso até tem caído em desuso, para ver como que o ciclo de registro, ele é retrato de um tempo, ele é cultural. Agora, além e talvez mais do que a redução dos nomes, eu vejo a redução de palavras e a forma como a gente se comunica, a forma como a gente escreve, uma espécie de momento minimalista na cultura de forma geral. Agora tu segura teu raciocínio, que isso aqui é assunto para a gente entrar no segundo bloco. A gente vai ficar ainda sobre o fenômeno em si, porque talvez o que tu estejas já falando, Ronaldo, sejam expressões Boa. de uma mesma situação, né? Pode ser que seja o nome, pode ser que seja a redução de como a gente interage com outras pessoas, mas também tem um jeito comportamental que já falou, né? Que é reduzir, por exemplo, aninha, coisinha, cafezinho, vamos ali comer um pastelzinho. A gente teve uma briguinha, foi né, uma catástrofe. A gente está reduzindo um pouco, porque é uma marca do nosso tempo. É, Quanto aos nomes que eu disse que eu ia lembrar, eu não lembrei, mas eu fui vamos lá. pesquisar aqui. Nomes pequenos era uma forte tendência desde 2024, uma fonte, inclusive, de insumo de fazer reportagens. E aí saíram aqui, ó, nomes pequenos que são fortes e que chamam a atenção, que viraram uma febre, né? Pesquisas e registros civis em São Paulo e Rio de Janeiro mostraram que nomes de até 5 letras, com consoantes e vogais equilibradas, veja,
tendem a ser percebidos como modernos e confiáveis. E aí surgiram o Luca, ao invés de Lucas, é Luca. Saiu S. Isso. Nina, para as meninas. Conheço muitas Ninas. Enzo, Maia, são nomes que surgiram aí. Teve a Nina Maia, da Avenida Brasil, lembra? era nome, Que né? foi uma novela Uhum. que fez muito sucesso lá em 2012, né? E a gente tem esse rescaldo, né? Sim. Pós 2012 com as Ninas. Yara, com Y, aliás, letras diferentes, né? O som do I passou a ter o Y, né? Yara, com Y, no caso aqui também, para dar essa conotação de força, né? A Yara com Y é mais forte do que a Yara com I. Pronto, mais ou menos isso, né? É o que o site aqui está dizendo, né? Que o Y conferiria. E também, Ronaldo, a adoção de nomes estrangeiros para dar uma espécie assim de requintada nos nomes próprios, né? Eu sou um exemplo disso, né? Beverly foi exatamente o que aconteceu, né? Mas a gente sabe, Washington, o que mais? Wesley, Wesley, nossa, quanto Wesley nasceu na vida, né? William, né? William, O William é um nome que a gente nem percebe, mas ele é a versão anglófona, ou a versão inglesa de Guilherme. Não Guilherme sabia? é o nome Guilherme não sabia. original, digamos assim, e William é o nome versão inglesa. Tanto é que os nomes têm essas traduções. Por exemplo, o Rei Charles, né? Charles é um nome inglês. Não existe isso, embora pessoas são registradas como Charles no Brasil, né? Mas a tradução é Carlos. Tanto que se a gente olha os documentos oficiais da embaixada é Rei Carlos III, que se traduz para o Brasil, né? E o filho do Rei Charles, que é o William, provavelmente vai ser traduzido como Rei Guilherme, Olha aí, ó. né? Ó, eu fui buscar no Nomes do Brasil, Beverly, uma curiosidade sobre o meu nome, né? Você pode colocar o seu nome e consegue fazer uma pesquisa. Olha só, tem no Brasil 238 mil Ronaldos. Tu é um raro, né? Não, Não, não em sei, relação sim, as a 12 milhões de população. Marias, né, Aham. Ronaldo, são 238 mil. A idade mediana, olha isso que a gente estava falando, isso aqui é muito bacana. A idade mediana do nome é 43 anos, ou seja, é um nome que está envelhecendo. E ele é o nome popular de número 129, né? Centésimo, vigésimo nono nome mais popular do Brasil. E o auge foi nos anos 70. A década que mais teve registro de Ronaldos foi de 70 a 79. Daí caiu nos anos 80, nos anos 2000 caiu mais ainda, e nos anos 10 assim, foi lá para baixo aqui no ranking até. A Beverly consegue ver aqui no meu Aham. celular, tem um pico nos anos 70 e depois desaparece. Eu vou até procurar aqui o Beverly para a gente ver. Olha só, segundo o IBGE, você é quase única, Beverly. Tem É. 71 pessoas no Brasil, só 71 Uau. pessoas no Brasil com o teu nome, né? A idade média, 56. E não aparece nem o gráfico de tão É tão poucas pouco, né? pessoas, né? São 71 pessoas Beverly com I e Uhum. nós temos 130 Beverlys com Y no fim. Uhum. Então, juntando aí, tem 200 e poucas pessoas com o teu nome. Pouquíssimo, né? É um nome Pouco, raro. pouco, pouco. É. Gostei. A Vilma levantou a mãozinha, tá conosco. Aliás, a Vilma é uma das que tem o nome Vilma com W. Vilma, gostei. Com W e com I. Com I, com I. Com Com I. W, com I. Deixa eu ver quem mais aqui. A Ângela mandou um recadinho aqui. Bom dia. Nome feminino Eva. Que mais aqui? Ida, Ivo, Ida, Ida. verdade. Dona Ó, Ida. para Vilma eu pesquisei aqui, tem 24 mil Vilmas com W no Olha Brasil. aí, pouco também. Não são muitas, Não, ela é rara também. É. Antes de eu fazer o intervalo aqui, deixa eu trazer. Eu mandei para o Ronaldo um áudio que é de um humorista, Renato, não me recordo sobre o sobrenome dele, tá aí por aí, fazendo É o stand. Rê. Oi? O nome dele é Renato, não, é Rê.
Que a gente está falando da redução dos nomes. É o Rê, pronto. É o Rê que mandou, que tem esse áudio, alguém se aproveitou, fez lá uma arte, foi o material que eu mandei pro Ronaldo, porque sintetiza um pouco o que a gente está falando aqui, só para a gente ilustrar. Então eu vou rodar para todo mundo escutar junto com a gente, tá, Ronaldo? Vamos lá, é o mesmo que eu mandei para ti. É bom, né, Ronaldo? Como brincadeira é bom, mas um pouco revela um pouco É isso, quase né? isso, hein? É um pouco isso. Eu achei bacana essa coisa. Isabela é Isa e a Bela, São mas são duas duas pessoas. pessoas. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. E agora sim a gente vai entrar naquilo que o Ronaldo meio que já começou. As outras formas deste ou reducionismo que a gente começou com os nomes, com os batizados, com as expressões na vida. Como isso impacta a vida da gente e o que isso está dizendo de nós mesmos ou está dizendo para nós em relação ao nosso ecossistema. Faço um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cuidar da saúde ficou ainda mais Interessante. fácil. O Unifácil é um plano da Unimed que facilita a sua rotina. Prático, acessível e com a qualidade que você já conhece. Tem nomes que é difícil, né? Dar apelido. Mas assim mesmo a gente dá, né? Acho que tu chama o Diego Didi, não chama? Eu chamo, mas sabe que Chamava o ninguém... Dinarte Didi também. O Dinarte é... Não sei por que alguém Sabe que eu ouvi nunca tive alguém. Oi, apelido, Di. nunca ninguém me chamou de Rô, assim. Já tentaram me dar apelido, mas assim, nunca pegou. Eu me chamo de Bé. É. Já me chamavam de Bebe. Beve. Bebe. Ah, Ai, Bebe. Que é bem nessa pegada assim eu sou teu íntimo, sou teu, sabe? Que tem um lance de intimidade também. Parece que a gente é íntimo de todo mundo, que é o advento da rede social, né? Eu te conheço na rede social. Quantos não dizem pra ti, eu vi que tu postou tal coisa na rede social? aí eu vi que tava em tal lugar. Tipo assim, como se a gente fosse íntimo, né? Isso. A gente não é íntimo. E que a né? gente... A gente não é íntimo. Não, Aí isso, e as pessoas se iludem com os famosos também, né? Parece que... É o fenômeno aquele da senhora que queria abraçar um coreano e foi escrachada. Como é que foi? Foi ano Não vi. passado, teve uma fanfic, não lembro como é que é, um fandom, e era com um coreano, né? Que eles têm toda uma cultura de distanciamento das pessoas, né? Cultural do país. Eles vieram no Brasil e virou famoso porque uma senhorinha de, sei lá, Abraçar, 50, 60, beijar. entre 50 e 60 entrou no palco e agarrou o homem ficou todo assim, estranho, porque também era um ataque, o que é isso, né? E aí tinha gente da internet defendendo ele, e gente da internet, mas tu vem pro Brasil, tu tem que saber que é assim. Aquela coisa toda assim, uns defendiam velho, outros sem noção, né? Porque é essa coisa da intimidade, como assim? Tu não é íntimo, né? E veja, a gente ficou mais chocado porque a cultura coreana é assim. Mas o que te dá direito de subir num palco e, sei lá, querer beijar na boca alguém? Não, né? Não, né? Aí eu gosto de dizer, sim, tu gosta da personagem que a pessoa faz, artística. Agora a vida privada dela, os outros 500, né? Que doideira, né, Ronaldo? doideira. É doido, mas é legal, né? Isso com os famosos, né? Teve ali, ano passado, o show da Lady Gaga. Lembro que as pessoas ficavam embaixo da janela, no hotel, Sim. querendo Que chegar legal. perto, tocar, né? Mega intimidade, né? Temática. O que acontece é assunto. 11h30, 25 graus a temperatura. Para você que ligou o rádio agora, obrigado. Você está aqui no programa Tá na Pauta, transmitido pelo rádio, é claro, 560M, 79.9 no FM. E também estamos em outros meios de entrega, entre eles a Alexa, estamos na aba ao vivo do site entuaradio.com.br, estamos aí no seu aplicativo, para quem quiser baixar o aplicativo, vai lá na sua lojinha, na Play Store, e coloca ali, @Rede Tua Rádio, você baixa o aplicativo direto da Tua Rádio, pode levar a gente onde você for, na palma da
à mão. E também estamos em live no Facebook com imagens, né? facebook.com/Rede Tua Rádio. E também para quem está acompanhando daqui um pouquinho, quando termina o programa, vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Ronaldo Velho Bueno e eu, Beverly Rocha, batendo um papo aqui. Ronaldo, para quem ligou o rádio agora não sabe do que nós estamos falando, a gente está falando sobre a repercussão a partir de um fenômeno, que é a redução dos nomes, né, que virou uma febre, uma tendência durante um período. O Ronaldo já resgatou que isso está mudando em um contrafenômeno, mas a gente está falando dele, as várias repercussões sociais. Para quem não está entendendo muito, eu vou rodar o áudio, vai ficar bem claro de novo, porque ele é 20 segundos, então não vai impactar aqui, só para a gente entender de novo. Vamos lá. É engraçado, né? No mínimo engraçado. Vamos para as repercussões possíveis, Ronaldo. Vamos lá. Vamos lá, né? Falávamos no bloco anterior que existe um movimento de minimalismo meio que generalizado nos últimos anos. Diria que pós-2000, de sobriedade e minimalismo em vários aspectos, né? E desde o uso de cores, a forma como a gente escreve, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, é muito comum a gente utilizar aquela escrita praticamente telegráfica, né? Em que a gente vai reduzindo as palavras. Eu falava para Beverly antes do início do programa dos porquês, né? A gente tem 4 porquês na língua brasileira. O porquê que é escrito tudo junto, sem acento, tem o porquê que é tudo junto com acento, o porquê que é separado sem acento e o separado com acento. E cada um dos porquês, vamos lembrar lá Tem um porquê diferente. tem um porquê diferente, tem um motivo diferente. É isso aí. E agora no dia a dia, lá no Whats, lá no Insta, a gente usa PQ, né? Só as 2 letrinhas e a gente usa para os 4. De modo que quando a gente precisa escrever um texto por extenso, seja por qual motivo for, a gente já nem lembra mais qual que é o porquê que a gente deve utilizar e qual que é o motivo que faz com que a gente utilize e tal. Eu que trabalho com texto, às vezes já não recordo, Beverly. Então, lá no dia a dia eu escrevo PQ no WhatsApp, que daí quando eu vou escrever um texto, eu recorro à gramática, né? A gramática online, que é Eu mais tenho fácil feito de... isso não só com os porquês, Ronaldo, é engraçado isso, né? Como a gente normalizou que a língua falada, ela se sobrepõe hoje à língua escrita, isso é um Uhum, fato também, né? A gente escreve como fala, e isso, são linguagens diferentes, a linguagem oral é uma, ela permite algumas coisas, e a linguagem escrita permite outras, né? Às vezes não andam juntas. Eu, com essa questão da linguagem, volta e meia, quase todas as regras do português eu preciso ir lá me lembrar, não consigo mais. isso aí a gente vai esquecendo, Uhum. né? O beleza, né? Quando a gente vai, o tema do programa. Pode Uso ser de esse, vírgula, de pode ser ponto, ponto e esse vírgula. tema? Sim, Uhum. beleza. Daí a gente escreve o beleza com BLZ, né? A gente tirou as vogais aí da palavra, né? E escrever no WhatsApp também tirou a pontuação, isso é Tirou a importante. pontuação, às vezes tirou a letra maiúscula, né? A gente já inicia a frase com a letra minúscula, ou depois do ponto a gente continua escrevendo com a letra minúscula. Então, teve essas mudanças culturais na escrita e que elas vão impactando. Hoje eu vejo muito experimento na área da literatura com textos que são escritos sem pontuação ou textos que são escritos sem as letras maiúsculas, propositalmente como exercício de escrita. Isso me faz lembrar o 1984 do George Orwell, que tem um fenômeno lá naquele é um livro distópico que fala de um futuro não muito bom, né, para a humanidade, e eles têm um idioma que é chamado novilíngua ou nova fala, de acordo com a tradução que você tem ali no seu livro, né? E escrito novilíngua, tudo junto, que seria nova língua, contração, uma palavra só, e nova fala também, né? Escrito tudo junto. E que era justamente essa contração de várias palavras, né? Essa redução da estrutura da frase. Coisa que a gente já viu acontecer
de maneira muito didática, que a gente já falou aqui, com o você, né? Que nasce como vossa mercê, depois tem a contração para vós mercê, depois se torna você, e hoje no meio digital a gente usa VC. E às vezes usa só C, só com o CE ou só com a letra C, né? Então a gente tem aí num intervalo de algumas décadas uma contração de uma expressão que era composta por duas palavras, se tornando uma sílaba ou duas letras, quando muito uma letra. Então esse é um fenômeno de redução linguística que ele vem acompanhado de outras reduções, né? A gente pode perceber um movimento minimalista nas marcas. As marcas que a gente consome de produtos no dia a dia, com a diminuição do uso de arabescos nas letras, a diminuição das cores contrastantes, né? Hoje a gente tem muito o preto, branco, cinza e formas que são ou mais arredondadas ou sem a serifa, por exemplo, nas letras. O que que é a serifa? Quando a gente pega um texto de jornal, por exemplo, e tem aquela perninha, sabe, do lado do i. A letra I tem uma perninha embaixo que vira um pouquinho para o lado. Hoje, o i, ele é só um risco, só um traço, com pontas arredondadas. A serifa caiu, né? Ou a gente pega a letra H, a perninha em cima do H ou embaixo do H caiu. Agora são duas hastes retas e com pontas arredondadas. Isso para facilitar muito a leitura no meio digital, porque a tela ela dificulta a serifa, dificulta o arabesco. Eu não gosto muito dessa estética minimalista, Beverly. Eu gosto de até do maximalismo, ah, dá para se dizer É que assim. tem a ver com o senso estético, né, Ronaldo? E acaba que isso que tu trazes o que que o Ronaldo está falando, o que que isso tem a ver com a minha vida, né? Porque dá a impressão de que a gente está falando de uma coisa que Que só é muito distante, eruditos, né? muitos eruditos vão falar. Não, isso impacta diretamente porque ao fazer isso, ao me dar conta, né, de que esse senso estético ele foi deixado de lado em detrimento de uma coisa mais concreta, mais rápida, que se adequa ao meio digital, eu estou dizendo exatamente o que a gente faz na vida, a gente está superlativo. É isso, a gente é 8 ou é 80. Os detalhes no meio do caminho, eles já ficaram distantes de nós. É a mesma coisa que eu dizer que eu preciso voltar a pesquisar para usar uma regra da língua portuguesa, que é a minha língua. Eu sabia e eu não sei mais. Então, esse caminho no meio das sutilezas, da delicadeza, do senso estético, das possibilidades, ele também ficou no meio do caminho. Alguns ainda têm, mas a grande maioria perdeu, não sabe mais a aplicação. É disso que a gente está falando. Por Esses dias eu exemplo, vi um vídeo na internet, Beverly, que traduz um pouco sobre essas reduções de ornamentos que a gente tem visto na cidade, no nosso dia a dia. Você já reparou nos postes de luz, como que eles têm ficado e como que eles eram, né? O vídeo mostrava justamente isso. Postes antigos de luz em, por exemplo, cidades históricas, eles eram feitos de metal, cheios de ornamentos. Hoje a gente olha para um poste, ele é um metal reto em formato de L ou de T, com as lâmpadas nas pontas. Reto, fazendo somente a sua função única, que é iluminar, mas não encanta mais, né? Se a gente pega aqui com a realidade de Caxias, a gente sabe que ali na Praça Dante e por um trecho da Júlio, nós temos aqueles postes de luz verdes. Vocês já pararam para olhar a base daquele poste verde de luz? Ele tem algumas imagens em alto relevo, que tem o monumento ao imigrante, tem cachos de uva, eles têm eles têm também um apelo estético, Beverly, de mostrar um pouco da nossa cultura, trazer outros ornamentos assim para o passeio, né? Se a gente olha o chão da Praça Dante Alighieri, a gente vê aquelas pedrinhas que são portuguesas e elas formam cachos de uvas, formam desenhos. uhum. Se a gente olha uma praça mais recente, como a Praça das Feiras, a gente vê um chão de concreto, um chão de cimento, pura e unicamente cinza. Claro, ali na Praça das Feiras a gente tem um motivo para o chão ser de concreto, que é facilitar
justamente essa vocação para fazer feira, né, para entrar os caminhões dos feirantes e tudo mais. Mas se a gente olha outros locais públicos, né, eu estive ontem na estação férrea, ali naquela parte nova que está sendo revitalizada. Aliás, achei muito mal cuidada, assim, com partes recém-inauguradas com mato de meio metro, né? Até fica o alerta para o pessoal da prefeitura dar uma olhada com mais carinho para essa praça que recém foi inaugurada. Ontem, no domingo, banheiro trancado, mato pegando no joelho, assim, coisa um pouco ruim, né? Um cenário um pouco ruim. Ah, o piso dessa praça é de pedras cinzas, que não formam nada no chão, não tem um desenho, não tem nada de diferente. Então, repara que hoje as coisas cumprem muito mais a sua única função primordial sem a parte estética. Aí que tá, Ronaldo, eu estava te ouvindo falar e estava lembrando, né, que não é que não exista a estética migrou de lugar. Elas estavam nesses lugares. Para onde elas foram, por exemplo? Vamos comparar o skincare de hoje com o skincare da vovó. Uhum. Meu Deus, vamos comparar com a maquiagem de hoje, do dia a dia, com a maquiagem de festa da vovó. Eu vejo que migrou, né? As coisas migraram. O tanto que tu é enfeitado hoje, com o quanto tu era enfeitado, sei lá, há não sei quantos anos mudou. Não é que as coisas se perderam necessariamente. Algumas elas ficaram deslocadas do seu tempo e outras ingressaram. Agora a pergunta é, qual a função de uma e outra? E o quanto elas impactam na nossa qualidade de vida, na nossa sensação de bem-estar, né? Quanto elas geram saúde, quanto elas geram doença. Acho que essas são as perguntas que a gente deveria estar se fazendo com essa expressão do minimalismo. E aí eu quero trazer alguns ouvintes que vêm colaborar conosco aqui. A Vamos Ana lá. Célia, ela fez uma fotografia de um vaso de flores dela aqui, trazendo beleza ao programa. Ela diz, olha, bom dia. Sobre o assunto, piada, né? Piada do Renato, que falou fez um trocadilho sobre os nomes, né? E diz, mas falta identidade nisso. É, ao mesmo tempo, engraçado, na opinião dela, mas ao mesmo tempo preocupante. Onde é que tem a identidade do L, do I? Onde está a identidade? Também nomes que são muito comuns, são febres, né? Mas que não tem uma identidade conosco. Quando a gente chama uma Leocádia da vida, a gente vai buscar. Ninguém é Leocádia por acaso. A Leocádia está em algum lugar da nossa história, da nossa genealogia, de algum personagem histórico, né? Mas e o Enzo? Onde é que... Não, pelo amor de Deus, né? Não se ofendam os Enzo aí, né? Quem nasceu Enzo tem o seu valor como pessoa, mas a gente está falando agora da identidade dos nomes, né? De onde eles vêm, como é que eles colaram tanto na sociedade, né? Como é que eles ficaram dessa maneira? A Paty Tomazini também colabora, dizendo, olha, uma certa vez eu vi, né, que Patrícia era um nome muito comum, que você começou a pesquisar os nomes, né? Aí ela disse, Patrícia é um nome comum. Eu acho que é mesmo, né? Acho que eu vou até pesquisar aqui sobre Patrícia. as patrícias, mas tem dado uma diminuída no registro de Acho que sim. patrícias, Até porque é um né? nome longo também, né? Crianças Patrícia, vamos ver aqui. É, Primeiro nome Patrícia. Tem 500 mil Patrícias no é um Brasil. pouco mais comum. É mais comum que o Ronaldo, né? É. Tem o dobro E que de Vilma, Patrícias, né? Vilma né? também É o bem comum. 39º nome mais comum do país. Olha aí, ó. Tá no ranking. Tá no ranking ali dos 50 a mais. São 500 mil pessoas. E as Patrícias, normalmente, não são Patrícias, são Pati, né? Ah, é. E o auge aqui de registro foi nos anos 80. Aham. De 1980 a 89 foi o que teve o maior número de registros desse nome. E deu uma boa diminuída aqui, ó, segundo o gráfico. Que Teve vem na linha dos nomes com muitas sílabas, né? mais longos, Mais né? longos, né? Isso aí. A gente simplificou. Então, simplificamos algumas coisas e complicamos outras. Ou colocamos elementos, a palavra talvez não seja complicar, né? Inserimos elementos, como eu citei aqui, do skincare, da maquiagem, dos produtos nas gôndolas do supermercado, né? São expressões do nosso tempo, né? E que vem também com essa celeridade. Você falou muito do meio digital, Ronaldo, por exemplo, as letras que foram perdendo a estilização das letras, elas ficaram mais ou redondas ou retas, você disse isso, né? Justamente para se adaptar ao meio digital. E junto com o meio digital, veio também uma sensação de intimidade. Todo mundo é amigo de todo mundo na rede social e a gente passou a achar que porque a gente é amigo na rede social, a gente é amigo de verdade. Não, não é, né? Às vezes a gente até pode ser, sou amigo dessa pessoa de verdade ou amiga,
e também sou amigo na rede social. Ok, É aquela sensação de é proximidade, porque a isso. gente vê o cotidiano, né? Por exemplo, de um famoso, né? A gente ontem saiu a notícia do Grammy para aquele álbum da Maria Bethânia com o Caetano Veloso, né? E viralizou o vídeo que o Caetano, quando recebeu a notícia de que havia ganho o prêmio, ele estava deitado já, de pijama na cama, era 10 e pouco da noite, e daí a pessoa que está gravando, me esqueci o nome da esposa do Caetano Veloso, ela entra no quarto, Não é mais a Paula é Lavigne? a Paula Lavigne, isso Isso. aí, me esqueci do É nome que ele dela. casa tanto que eu tô até na Não, mas dúvida. a Paula É que eu Lavigne faz sei, acho que faz uns um 40 tempo, anos já, é né? a última, é É, verdade. e ela entra filmando, ele tá na cama assistindo o desenho com o neto, eu acho, e, e daí a gente vê aquele vídeo que viraliza e que todo o país vê, um famoso no seu quarto deitado de pijama, e a gente fica com aquela sensação de proximidade, né? De conhecer a casa da pessoa, de Foi o que conhecer aconteceu um com a Ivete momento Sangalo íntimo, na pandemia, lembra que que ela também? fez uma live em Uhum. casa de pijama, e daí fica aquela sensação de que a gente conhece a pessoa. A gente não E conhece, aí a né? gente acha ruim É. quando vai, chega no aeroporto, tem várias notícias dessas, né? Ah, a pessoa tá, o famoso estava no aeroporto, eu peguei o mesmo voo, porque sim, pode pegar, você está no mesmo país. E aí tu quer abraçar, beijar, BBF, né? Best friend. Não, a pessoa às vezes está de mau humor, naquele momento É é a vida gente como a privada. gente, Tá na né? vida privada dela, né? Isso aí. O que faz a gente repensar. Mas só que isso com o famoso é mais evidente. O menos evidente, Ronaldo, é que a gente normalizou isso com pessoas que não são famosas. São pessoas, por exemplo, eu, sei lá, tô na minha cidade, né? E eu, sei lá, começo a seguir o Ronaldo. Não tenho amizade pessoal com ele. É uma coisa de rede social. Sou teu amigo na rede social. E aí eu acho que ao te encontrar, eu tenho todo o direito, um passe livre para jantar na tua casa. Não, eu não tenho um passe livre para jantar na tua casa. Sabe que isso acontece. Agora eu vou contar um caso muito específico, né? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu tenho um costume de fazer pizzas caseiras na sexta-feira de noite. É uma pequena tradição que a gente criou. Então a gente faz a massa do zero, com fermentação natural, daí faz o recheio. Eu faço, geralmente, não é sempre, mas eu faço uma foto e publico lá no meu Instagram. É incrível, Beverly, como pessoas já se convidaram para ir comer a pizza, assim, e não até na inocência, Sim, assim, não é por mal, né? sim, Mas sim. como se criou aquele costume de eu faço, eu publico, às vezes eu encontro pessoas que não são íntimas, que não são tão próximas, e, ai, do que vai ser a pizza essa semana? Eu fico, às vezes eu até demoro para entender do que a pessoa está falando, o que ela perguntou, né? Já aconteceu com pessoas que não são íntimas, que mal conheço, me perguntando de qual seria o sabor da pizza da Uhum, semana, uhum. né? Ah, uma hora eu vou ali na tua casa provar. E, Como assim? e daí Sim. essa situação um pouco engraçada, mas de certa maneira nós mesmos deixamos margem para que isso Mas aconteça na medida que a gente é disso que expõe, a gente né? está falando, não é só porque a gente expõe. Mesmo que talvez tu não É, expusesse, Ronaldo, talvez não expusesse, generalizou. Essa ideia, ela de ficou no mundo. proximidade, Isso, né? todo mundo é próximo de todo mundo porque a gente pode ser amigo na rede social. Então a gente acabou normalizando a ideia de que eu posso ter uma determinada, entre aspas, intimidade que não te foi concedida. Isso não é eu, né? Você, é eu e você também. São todas as pessoas. Porque nós estamos inseridos nesse contexto, o contexto do que reduz, a gente abrevia no jeito de falar, de tratar, a gente perdeu o referencial das regras e perdeu também o referencial do senso, né? Aquela ideia assim, onde foi parar o bom senso? Ele se perdeu em algum lugar? E essa mega intimidade, veja se não faz um pouco de sentido. Qual que é o grande nome, ou qual era o grande nome da comunicação no Brasil nos anos 70 na televisão? O Silvio Santos, né? Aquela imagem que a gente tem facilmente vem à nossa memória do Silvio Santos apresentando como programa? De terno, gravata e aquele Microfone microfone pendurado no terno. pendurado no Aham. terno, né? Ele apresentava o programa daquela maneira. Hoje a gente tem na televisão o Marcos Mion que apresenta de calção de pijama e chinelo. Então, você vê como tem uma distância da formalidade do Silvio,
da formalidade da vestimenta, né? Porque ele era tudo menos formal na hora de apresentar e se consagrou por isso, né? Da espontaneidade e tudo mais. Mas a vestimenta, a forma como ele se apresentava em público do Silvio Santos para o Mion, você vê que tem um abismo, né? Da Total. pessoa com terno e gravata, corta algumas décadas depois, o E nem apresentador, tantas, nem né? tantas, né? Porque o Silvio até 3, 4 anos atrás estava na ativa, e daí você tem o Mion de pijama e chinelo Uhum. na televisão, sendo assistido por milhões e milhões de pessoas. Então, a gente tá vendo um movimento cultural de grande exposição da intimidade, Total, né? total. Da vida privada de todos nós, E né? tudo muito rápido, que é outro fenômeno, né? Também a gente se expressa de uma maneira reduzida, porque ao reduzir, Ronaldo, a gente consegue, é a ideia da escala industrial, né? Se tu faz mais por minuto, óbvio, né? Consegue fazer É mais. resultado lá final, lucro, né? E essa ideia ficou nas relações. E se eu falar mais rápido ou se eu reduzir, eu posso ganhar mais em espaço. Não é verdade. Isso aqui é uma ilusão que a gente comprou como sociedade, que vem colada com tudo isso que a gente falou até agora, né? Essa coisa da rapidez, da velocidade, que também é uma marca do nosso tempo, e que cola mais uma vez também com a superficialidade, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Ficamos mais superficiais por quê? Porque a gente quer fazer muito e se tu faz muito, não dá tempo de aprofundar. Ponto, é isso, né? Tu precisa de mais tempo para poder aprofundar. Não combina com o nosso tempo, com o tempo que a gente permitiu. A Estela do bairro Rosário diz o seguinte: bom dia. Interessante saber sobre os nomes e tudo que vocês estão falando aí no programa. Eu me policio muito a escrever no WhatsApp, mas não é muito fácil. Realmente a gente acaba esquecendo as regras ortográficas. Onde você pesquisa sobre nomes, ela quer saber. Ela quer pesquisar uns, inclusive o dela. Passa aí. Como é o nome dela? A Estela. A Estela. Eu vou pesquisar aqui para ti e também te falar o site. Vamos ver. Você pesquisa no Google Nomes do Brasil. Pronto. Nomes do Brasil. O site mesmo é censo2022.ibge.gov.br. Eu vou repetir, censo2022.ibge.gov.br. Mas já que eu estou com ele aberto aqui, não me custa pesquisar Isabel, né? Não é Isabel, Isabel, é Estela. a Estela, perdão, Estela, vamos pesquisar o teu nome aqui no site. São 43.560 pessoas com este nome. Olha aí, ó. Estela. É um nome comum também, É um né? nome, não é tanto, O da Estela está na posição tu 622 no ranking. pesquisou com E, porque tem Com, Estela, tem Estela tem mudo, né, com com sem S o E. mudo. Eu pesquisei com o E. Tá. Estela. Eu passei aqui o link para ti, tá, Estela? Tá no teu WhatsApp lá, já o linkzinho. E já que tu estás fazendo o serviço, Ronaldo, a Estela tá respondendo. Antes de passar, deixa eu ver se já tá no E aqui, se o E dela, ela só agradeceu, ok. E olha só, é um nome que está em crescente, porque o maior número de registros foi na última década, de 2010 a Tem 2019. aquela obra, né? Estela! Que Não conheço. tem uma peça de teatro que depois virou Tá. filme, e as pessoas, depois eu já vou me lembrar aqui o nome do autor. A Rosmary quer saber também. Ela sempre tem, Rosmary sem o S mudo, Rosmary. Rosmary, Mari, vamos Rosmary. ver, Rosmary. Vamos ver. Lembrei da Rosmary Bortolini. Ah, sim, nossa querida colega, tua Que a colega gente aqui, chama ela de né? Rose, né? Rosmary, 2.499 pessoas com este nome. É incomum. Quanto? Só 2.499 pessoas no Brasil. São poucas, né? Idade média, 56 anos. A década mais popular deste nome foi a década de 60, quando teve o maior número de registros de Rosmaris no Brasil, de 60 a 69. Depois ele veio caindo. Uhum. Tá aí, então. Mas ainda o mais raro que a gente viu foi o teu, Beverly, né? Sim. Que são 200 e poucas pessoas no Brasil. Era um pouco meio óbvio, né, que o meu seria o mais diferentão, né? Até porque é um nome bem diferentão mesmo, né? Ok, gente, fica aqui a dica para que a gente possa repensar
Não só, claro, nome é nome, né? Você não vai mudar, embora também as pessoas agora se sentindo na liberdade de se apropriarem de nomes que elas escolherem. Pode É trocar. uma coisa boa do nosso tempo, porque tinha pessoas que ficavam condenadas ou não, um nome, às vezes, ou impronunciável, ou a gente sabe, né, que tem nomes, o próprio cartório divulga, né, os nomes mais diferentes, né? No Rio Grande do Sul, eu lembro que tinha vários nomes assim que chamavam a atenção, tipo Grito da Luz. Uma vez tinha um nome pessoa, o nome Grito da Luz. É difícil, Daí né? não. Teu nome ser grito, e aí você, né, fica com aquele estigma uma vida inteira. Então, tem coisas que são boas, mas o nome da gente é um patrimônio, né, Ronaldo? A É, gente nem sempre se dá conta de que o nosso nome é um patrimônio. Então, honrar o nosso nome, e dar nomes que façam sentido, vem com uma marca de um novo tempo. Talvez o que nós estamos falando é a marca de um tempo, e o fenômeno do contramovimento é o que queremos com o próximo tempo que virá, que você já disse que tem nomes compostos voltando, nomes fortes voltando, nomes que têm a ver com a sua família, ou seja, tem uma história para contar junto com aquele nome, né? Então, tem a ver com isso. os nomes ajudam a contar a nossa história, né? Eles fazem parte da nossa identidade e da nossa individualidade. Quando a gente vai se referir a alguém, a gente se refere pelo nome da pessoa e é legal que a gente consiga também. É uma coisa que eu gosto de fazer, pesquisar a origem do nome, né, de saber o que que significa, porque os nomes têm significados, né? Às vezes a gente não se atém muito a isso, mas é legal a gente pesquisar de onde vem o nosso Sim, nome, sim. né? De qual região, E o que que usar os nomes das significa. pessoas, porque junto com esse reducionismo todo que nós falamos, é muito comum, eu não sei se você percebe isso, mas eu tenho percebido as pessoas evitarem dizer os nomes. Vou dar um exemplo. Ô mocinha, ô mocinho, ô rapaz, moça, ô senhora, senhor. E às vezes, tudo bem, a gente não sabe qual é o nome da pessoa, mas a gente também não pergunta, sabe, É, Ronaldo? não custa perguntar, senhora, Uhum. qual o seu nome, Exatamente. Ser né? chamado pelo nome é uma coisa muito bacana, né? É, faz diferença. Teu fechamento, Ronaldo. O fechamento, Beverly, é justamente que o nome das pessoas, apesar de individual, e isso que eu acho uma coisa fantástica, assim como outros movimentos que a gente tem conversado aqui no programa. Apesar de individual e representar escolhas de famílias, né, porque são os nossos pais que vão lá no cartório e registram o nome, a gente percebe que tem algo maior, que é um movimento cultural, ora por nomes maiores, ora por nomes menores, às vezes o nome composto, às vezes homenagem a personagens que a gente viu na televisão, às vezes homenagens a gerações anteriores da família, e às vezes a gente não percebe isso, que por trás de decisões individuais tem muito caldo cultural. Então, as nossas decisões, sim, elas são individuais, elas representam aquilo que a gente tem de diferente em relação um ao outro, mas ela também demonstra a cultura de um tempo. E isso é legal, a gente vê que tem esse movimento de troca, né? Daquilo que tem de mim mesmo, daquilo que me torna diferente de todo mundo, mas também aquilo que me torna parecido com outros, né? E Bem os bacana. nomes trazem isso. Aliás, acabei lembrando aqui no finalzinho do programa que a gente nem falou da questão do efeito mundo globalizado, né? Quando o mundo não era globalizado, as pessoas não só tinham um nome, como o nome era uma espécie também de referência geográfica. Geográfica. Tales de Mileto, que mais? É, eu, Enfim, eu, eu tô lendo nesse momento O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que se passa na Idade Média, onde, num período ainda pré-sobrenomes. E os nomes dos personagens são sempre de acordo com a localidade deles, né? Então uhum, tem o Guilherme de Baskerville, que ele veio de uhum, Baskerville na Inglaterra, uhum, né? O Adso de Melk, porque ele veio uhum. de Melk na Alemanha. Então, e isso também tem a origem da pessoa. Se a gente pega na Que vinha Bíblia, junto né? com toda a cultura Jesus daquele de lugar. Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Bom, Né? bem lembrado, Jesus de Isso aí. Nazaré, bem lembrado. Bom, fica para um outro dia, né, Ronaldo? Esse assunto, porque é bem bacana. É, rende muito, hein? Se fosse hoje, como é que seria? Seria Beverly de Caxias. Não sei se sintetizaria a mesma coisa, porque veja, né, Como as coisas como mudam, as né? coisas mudam. Teria que É, pensar melhor sobre o aí é assunto. a cultura de um tempo, gente. Boa Obrigada, semana. obrigada, Ronaldo, valeu. Gente, ficamos por aqui. Esse conteúdo fica armazenado